senhora da igreja me pediu para orar pela alma de seu marido. Eu disse, claro, e perguntei quando ele morreu. Ela respondeu, amanhã. Nenhuma criança deveria morrer sozinha. É por isso que eu decidi deixar meu filho convidar alguns amigos. Sempre gosto de colocar o volume do carro no máximo. Dessa forma, ninguém ouve as crianças gritando por ajuda. Alguém começou a ter um ataque de tosse no meu local de trabalho. O problema é que trabalho sozinho em um necrotério. Nunca bata na sua porta do lado de dentro de madrugada. O diabo vai bater de volta do lado de fora. Todas essas pequenas creepypastas só estarão disponíveis lá no meu Instagram. Então, vá lá e me siga agora mesmo. Se não, você já sabe o que pode te acontecer, né? O Livro Maldito, mais de 70 histórias para te deixar louco. Compre agora mesmo. Quase 50 anos atrás, na cidade de Pascagoula, nos Estados Unidos, Calvin Parker e Charles Wixon teriam suas vidas mudadas para sempre. Na noite de 11 de outubro de 1973, os colegas de trabalho decidiram ir pescar fora de um cais na margem oeste do rio Pascagoula, no Mississippi, sem ter a menor ideia do que iria acontecer naquela noite. Até poucos anos atrás, Calvin escondia de sua própria família o que havia lhe acontecido. Mas hoje, com a saúde em declínio e após a morte de Charles, ele finalmente está pronto para falar do evento que mudou sua vida para sempre. Calvin tinha apenas 19 anos. Era um trabalhador que só queria construir um lar e ter uma família. Mas seus planos foram interrompidos quando resolveu ir pescar com Charles, seu colega de trabalho, após o expediente em um dia qualquer. Já na beira do rio, Calvin conta que foi surpreendido por um raio de luz intenso que chegou a cegá-lo por alguns segundos. Quando finalmente conseguiu recuperar a visão, viu em sua frente uma nave com luzes azuis, bem diferente das que estamos acostumados a ver nas histórias de ficção. Ela tinha um formato oval e cerca de 9 metros de comprimento. Devagar, uma espécie de porta deslizante se abriu. As criaturas que apareceram em seguida, ele descreve como humanoides saídos de um pesadelo. Os humanoides tinham a pele cinzenta, mãos em forma de garras de caranguejo e fendas no lugar dos olhos. No lugar dos pés, os extraterrestres possuíam órgãos redondos que serviam como apoio. Levitando com movimentos mecânicos e uma atrás da outra, as 3 criaturas aos poucos se aproximaram de Calvin e Charles. Em entrevistas feitas ao longo dos anos, Charles conta que ficou aterrorizado ao vê-las se aproximando. O medo foi tanto que ele ficou paralisado, enquanto aquelas criaturas pegaram-no pelo braço, com um toque que causava grande dor e levavam os dois para dentro da nave. Lá dentro, o americano conta que algo parecido com um olho gigante parecia examiná-los, dando voltas ao redor de seus corpos. Calvin conta que essa criatura horrorosa o colocou em uma espécie de mesa de exames e recuou. Ele já não conseguia mais se mexer. Tinha apenas o movimento dos olhos, sendo obrigado a olhar atentamente tudo o que iria lhe acontecer. Em seguida, após um som alto, quase que ensurdecedor, outra criatura aparece na frente de Calvin, como que num passe de mágica. Segundo ele, essa criatura parecia menos mecânica, tinha dedos longos e um pouco mais normais. Ela se aproximou dele, beliscando suas bochechas e passando o dedo pela sua garganta.
Ela tinha alguma coisa pendurada atrás dela, algo que tentou enfiar em sua cavidade nasal, que fez com que Calvin sentisse uma dor inimaginável e começasse a engasgar. Até hoje, Calvin não sabe direito o que foi que lhe aconteceu dentro daquela nave, e ainda hoje fica aterrorizado pensando naquele evento. Após notificar as autoridades, delegados e policiais que ouviram o relato de Calvin e Charles afirmaram que nunca tinham visto pessoas tão nervosas e com tanto medo assim. Eles chegaram a duvidar daquela história, achando que Calvin e Charles queriam apenas pregar uma peça neles. Mas foi o medo nos olhares e atitudes de Calvin e Charles que convenceu a todos que eles de fato tinham passado por algo extremamente traumático. O caso ficou conhecido como a abdução de Pascagoula, ganhando repercussão internacional e se tornando um dos mais famosos casos de abdução e avistamento de OVNIs da história. Até hoje, quase 50 anos após o ocorrido e 9 anos após a morte de Charles, Calvin diz não ter se recuperado do terror da abdução. A história dos dois, entretanto, é apenas mais uma entre os diversos relatos que foram aparecendo ao longo do tempo. Existem inúmeros casos de pessoas afirmando avistar OVNIs ao redor do mundo inteiro. Apesar de muitos desacreditarem nesses relatos, na última semana tem sido quase impossível ignorar a ideia do fato de não estarmos sozinhos. O incidente do USS Nimitz voltou a repercutir essa semana, após o Pentágono tornar oficiais imagens incríveis feitas pela Marinha de objetos voadores não identificados. As 3 gravações mostram claramente objetos com formas ovais se movendo muito rapidamente. O piloto da Marinha David Fravor, que viu um desses OVNIs em 2004, disse que o objeto se deslocava de forma irregular. Ouvindo as gravações, é possível ver o choque e a incredulidade dos pilotos ao presenciar esses fenômenos. Na época, porém, as autoridades dos Estados Unidos conseguiram enterrar muito bem essas gravações e esconder seus vestígios. Há quem diga, inclusive, que os famosos Homens de Preto entraram em ação na tentativa de esconder qualquer evidência do avistamento. Se você acha que os Homens de Preto eram apenas filmes de ficção científica, você estava completamente enganado. 3 testemunhas afirmam ter visto homens vestidos de preto acompanhando os pilotos logo após eles terem relatado o que viram. Os homens tomaram seus depoimentos, coletaram evidências e levaram embora todos os registros eletrônicos feitos pela embarcação. Não é coincidência alguma que as gravações da Marinha mostrem objetos extremamente semelhantes ao que Calvin e Charles descreveram 47 anos atrás. A grande maioria dos relatos descreve os objetos de formas muito parecidas, e hoje muitos vídeos e fotos têm aparecido de novos avistamentos. E especialmente nesse fatídico ano de 2020, muitas coisas atípicas vêm acontecendo, desde a possibilidade de uma terceira guerra mundial até uma pandemia global que obriga a todos a ficarem em casa. É nesse cenário caótico que os relatos de aparições de OVNIs vêm surgindo. Muitos se referem a naves, mas houve até relatos e fotografias de uma figura humanoide com asas sobrevoando os céus do Arizona, nos Estados Unidos. Com a confirmação do Pentágono dos Estados Unidos de que realmente existem documentos oficiais sobre OVNIs, antes o que causava dúvidas e era material de filmes de ficção científica, hoje se torna uma certeza. De fato, não estamos sozinhos. Resta agora descobrir o que eles estão vindo fazer aqui e o porquê. E depois de Calvin, quem de nós vai ser o próximo? Até a próxima. Obrigado.